Bom, a pergunta de hoje é: visto a base filosófica do método da filosofia clínica, é utilizado em algum momento o diálogo socrático? Essa é a pergunta, entre muitas outras, enviado pelo Leon Marx, o Leonardo. E, muito bem, essa pergunta dele e todas as outras eu pretendo responder nesse e nos próximos vídeos. Começando por essa, eu gostaria de trazer a seguinte questão. O Sócrates, né, a partir ali dos escritos de Platão, que é de onde a gente tem notícia talvez mais próxima do Sócrates, por Platão, que foi discípulo do Sócrates por um tempo, um dos pontos fundamentais do método socrático, que é a sua maiêutica, né, para quem não sabe, Sócrates era filho de uma parteira com, se não me engano, um sapateiro. E essa parteira, né, aquelas mulheres responsáveis por ajudar as outras a dar à luz. Então a arte do Sócrates ficou conhecida como maiêutica, ou arte da parturiente, justamente por buscar dar à luz as ideias das pessoas com quem o Sócrates conversava. Só que muitas vezes esses diálogos levavam as pessoas justamente a desconstruir todas as convicções que eles tinham. Porque quando ele dialogava, por exemplo, sobre a justiça, ele buscava com que esses autores, quando diziam que algo não é justo, ou que fazia algo por justiça, ele ia perguntando sobre a fundamentação da ideia de justiça que essa pessoa traz, a ponto dessa pessoa chegar no final e não saber mais o que não ter mais tanta certeza sobre aquilo que ele afirmava no primeiro momento. Então, a maiêutica socrática, ela visa buscar referências ou ideias que tenham validade universal, né, a partir daquele diálogo com o interlocutor. No caso da filosofia clínica, e a gente deve levar em conta que o método da filosofia clínica, a filosofia clínica enquanto método terapêutico, ela não é diretamente ligada aos filósofos no sentido de repetir o que os filósofos faziam ou diziam. Ela é um método que, a partir dos filósofos, ela se constrói e é ela que é exercida dentro do consultório. Ou seja, um terapeuta da filosofia clínica, isto é, um filósofo clínico, ele atende a pessoa a partir do seu método, né, que é todo autoexplicativo sobre vários aspectos. Inclusive, recomendo quem estiver chegando aqui ao canal a ler o meu livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado pela editora Vozes em 2021, e que continua, em 2022 teve sua primeira reimpressão, e que continua sendo disponível para venda, tanto em versão física quanto e-book. O link para acessar, para tentar comprar o livro, está aí na descrição do vídeo. Continuando aqui então, a filosofia clínica ela tem um método por si, né? O método dela tem inspiração em diversos autores, mas ela tem todo um modo próprio de lidar com as coisas no consultório. Mas a gente já, tanto em textos meus, quanto de Lúcio Packer, quanto de outros autores da filosofia clínica, há uma referência à ideia de uma maiêutica que é feita no consultório. Na verdade, tem dois aspectos que são feitos no consultório. Primeiro, é o partir da ignorância sobre certo aspecto socrática, que é a ideia de que eu não vou para aquela pessoa que eu vou atender com as minhas verdades, com as minhas convicções. Então eu já vou me direcionar para aquela pessoa que eu vou atender numa postura de alguém que está disposto a aprender com aquela pessoa atendida. Então eu sei que nada sei do filósofo clínico em específico, eu não sei que nada sei em relação a critérios normativos a partir dos quais eu vou ouvir a pessoa. Não tem esses critérios, né? Os critérios são outros, os modos de trabalhar são outros e não nenhum deles normativo. No segundo ponto, a filosofia clínica ela tem sim uma noção, uma ideia, uma vontade de fazer a maiêutica socrática. Para quem não conhece aqui a maiêutica socrática, trata-se de... maiêutica trata-se da ideia de a arte da parturiente, de dar à luz, de ajudar no parto, né? Que era a profissão ou pelo menos a atividade que a mãe do Sócrates fazia. O Sócrates, se não me engano, era filho de um sapateiro com uma parteira, né? E ele toma da inspiração da mãe essa ideia de dar à luz, só que enquanto a mãe dava à luz, ajudava as mulheres a dar à luz a seus filhos, Sócrates ajudava as pessoas. Espero que esse barulho da moto não atrapalhe muito o som aqui do vídeo. Sócrates ajudava as pessoas a darem à luz as ideias, né, aquilo que estava dentro delas.
Só que a finalidade do Sócrates era trazer à luz essas ideias e buscar até a última base de sua convicção, ou de o último ponto ali de universalidade daquela ideia, né? Então, Sócrates, quando ia questionar alguém, ele buscava fundamentos nas suas concepções, por exemplo, de justiça. Então, quando ele ia questionar sobre o aspecto da justiça de alguém, ele não estava ali interessado em saber como é que era a justiça para aquela pessoa. Ele estava querendo saber se a justiça que aquela pessoa relatava teria validade universal, teria uma amplitude que serviria para todas. E muitas vezes os interlocutores do Sócrates chegavam em uma aporia, porque não conseguiam dar resposta, né? Eles viam talvez a ausência de base universal para algumas das suas verdades, e isso deixava essas pessoas desconcertadas sobre certo aspecto, inclusive a ponto de levarem Sócrates para o julgamento e para a morte, né, no fim de sua vida, ou na sua idade mais avançada, na verdade. Então, o que acontece? No caso do consultório do filósofo clínico, a gente busca dar à luz aquilo que está na pessoa, só que não no sentido de confrontá-la em relação a discutir aquelas ideias sob o ponto de vista de uma afirmação filosófica. O filósofo clínico está interessado em que a pessoa dê à luz ou traga as suas ideias, seus pensamentos, seus valores, suas convicções, seu olhar sobre si, sobre o mundo, seu modo de conhecer as coisas, para que, compreendendo o modo como essa pessoa se estrutura, ele consiga ajudá-la. Então, a verdade que o filósofo clínico está ali interessado em saber é a verdade vivida por aquela pessoa, independente de se o terapeuta vai concordar ou não. Porque aqui não é uma questão de busca de noções universais sobre as coisas. Não é um diálogo acadêmico sobre filosofia. É um diálogo íntimo com aquela pessoa que está sendo atendida em busca de ajuda. Então, terapeuticamente, a finalidade daquele diálogo se presta a outro serviço. Se presta a compreensão de como aquela pessoa se estrutura a partir da sua perspectiva de mundo, para que a partir daí a gente possa auxiliá-la. Então, um dos pressupostos, inclusive, da filosofia clínica é que cada pessoa tem uma representação de mundo, um pouco da ideia trazida das leituras que o Lúcio fez do Arthur Schopenhauer, né? Então, o que acontece? Independente daquilo que é experimentado no mundo, na vida, eu não tô buscando a veracidade ou a falsidade daquilo que foi experimentado. Eu estou buscando a experiência subjetiva daquela pessoa que experimentou. Porque a partir daquela experiência subjetiva, daquilo que foi vivido, é que a pessoa vai viver, vai tomar decisões na sua vida, vai se constituir, vai pensar, vai se ver. Então, por exemplo, se uma pessoa, sei lá, quando era criança ouviu da mãe que ela não era uma pessoa inteligente, e quando adulta ela passa a se considerar uma pessoa que não é inteligente, não cabe a mim dizer assim, mas será que sua mãe falou isso mesmo? Né, no sentido de buscar uma verdade da fala da mãe, mas tentar lidar com aquilo que a pessoa ouviu, aquilo que ela experimentou, tal como experimentou, e de que modo eu posso ajudá-la. Pode ser que em algum momento eu precise questionar essa experiência? Talvez sim, mas não no sentido de buscar uma verdade absoluta daquela experiência específica, mas no sentido de tentar desconstruir ou reconstruir aquela visão de uma determinada experiência vivida. E quem vai dizer que tipo de caminho que eu vou tomar para ajudar a pessoa é a própria pessoa. Então, o critério, o caminho a partir do qual o filósofo clínico vai construir os seus procedimentos clínicos, o seu planejamento no consultório, vai ser dado, vai ser oferecido pela pessoa atendida. Então, uma vez que aquela pessoa é compreendida, ela passa a ser ajudada. Então, sob certo aspecto, a gente pode dizer que no consultório do filósofo clínico ocorre uma dialética, a gente pode dizer que ocorre uma certa maiêutica, mas não nos moldes de um diálogo tal como Sócrates apresentou. Toda a metodologia da filosofia clínica ela bebe dessas fontes para construir um próprio método. Isso não deveria estranhar, né? Quem está dentro da filosofia acaba percebendo que nenhum autor da filosofia colhe literalmente aquilo com o qual tem contato ao longo das suas pesquisas filosóficas. Os autores da filosofia, quando leem os outros filósofos ou quando dialogam com outros filósofos, eles dialogam já a partir da sua própria perspectiva e eles buscam, inclusive, construir suas próprias noções de filosofia
dialogando com esses autores, mas construindo uma perspectiva própria. Tanto que mesmo dentro de uma escola filosófica, a gente não encontra perspectivas iguais. Vocês veem que, por exemplo, no século XX, o pai da fenomenologia, Edmund Husserl, teve influência no pensamento de Martin Heidegger, de Maurice Merleau-Ponty, de Jean-Paul Sartre, e nenhum desses autores seguem a fenomenologia ao pé da letra, tal como Husserl apresentou. Cada um deles tinha sua própria perspectiva, inclusive de fenomenologia. Então isso deve ser levado em conta. No caso da filosofia clínica não seria diferente. Lúcio Pachter pensou um método a partir do qual a terapia poderia acontecer. A finalidade primeira da filosofia clínica não é oferecer uma visão de mundo, uma visão de como as coisas funcionam, muito pelo contrário. A filosofia clínica é um método de compreensão das pessoas e caminhos e modos de encontrar caminhos para auxiliá-las em suas questões existenciais. Então pode ser que em algum momento a gente precise usar livros de filosofia, muito raramente, mas pode ser que sim, depende da demanda da pessoa. Mas não é a filosofia clínica, ela acaba não sendo uma aula de filosofia e nem um diálogo em busca de tentar estabelecer uma verdade absoluta e acabada. A gente tem caminhos outros para auxiliar as pessoas em suas demandas singulares. Tá bom? Se eu não fui muito claro com o que eu apresentei, deixem as questões aí nos comentários, que aí nos próximos vídeos eu posso esclarecer um pouco mais. Quanto às perguntas que o Leon Marx fez, além dessa que eu apresentei, ele apresentou muitas outras perguntas muito pertinentes. Então, nos próximos vídeos eu também vou continuar esclarecendo essas questões. Certo? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.